Hora de te atualizar sobre a negociação entre Vasco e De Ossa, volante que pertence ao Betis. De acordo com a imprensa espanhola, apenas garantias bancárias separam o De Ossa de virar reforço cruz-maltino. Preocupado com a fama de mal pagador do Vasco, o Betis exige, ainda que para um empréstimo com obrigação de compra, que o Vasco apresente garantias de que vai ser capaz de bancar os 10 milhões de euros. Essas garantias já foram apresentadas, o Betis vai analisar e a expectativa na Espanha é de que o martelo possa ser batido ainda nessa semana. Vale a lembrança de que o De Ossa também era alvo de outros clubes do México e da Argentina, mas a negociação avançou com o Vasco da Gama. É importante registrar que Marcos Lamáquia, o futuro dono da SAF Cruz-Maltina, ao que tudo indica isso vai acontecer, participa de forma ativa dessa negociação. É ele quem vai dar aval para esses 10 milhões de euros da negociação em definitivo, que começam a ser pagos a partir de janeiro de 2027. Se tudo correr dentro da normalidade, deu-se a esperada ainda nessa semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Cruz-Maltino ainda busca outros reforços. O nome do Jair, ex-zagueiro de Santos e Botafogo, é uma das metas. Aubameyang também tem sido especulado, mas não há avanço em relação a esses outros dois nomes. Rafael Veiga vindo para o Vasco da Gama. A verdade sobre essa notícia que caiu como uma bomba no meio da torcida nestes últimos dias. Eu vou trazer informações importantes sobre isto para você, falar também sobre a contratação do zagueiro Jair, que se representou ontem no Nottingham Forest, e a torcida cruz-maltina espera uma chegada aqui no Rio de Janeiro. Além do Jair, o Vasco da Gama também observa um outro nome no mercado da bola, zagueiro português, que é um alvo caso as negociações não avancem com o plano A. Tem também informações importantes relacionadas ao investimento feito pelo Vasco da Gama de 30 milhões de reais no futebol, sobre o nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente com vocês, este nosso Acorda Vascão, né? Amigo torcedor cruz-maltino, trazendo informações muito importantes relacionadas ao zagueiro Jair Cunha. Podemos dizer que ele é o plano A do Vasco da Gama na janela de transferências, quanto à situação envolvendo, né, a contratação de um zagueiro, que é uma das prioridades do Vasco nesta janela. Jair Cunha, zagueiro de 21 anos de idade, que pertence ao Nottingham Forest, tem experiência longa aqui no futebol brasileiro, sendo pelo Santos um dos grandes destaques, uma das maiores promessas da base, conseguindo se profissionalizar no Clube Paulista na Série B do Brasileiro, logo em seguida se transferindo para o Botafogo, fazendo uma temporada absurda com o Clube Carioca, conseguindo inclusive levantar o título da Libertadores. Um zagueiraço, não à toa hoje veste a camisa do clube inglês, pois tem muita qualidade para isso. O Jair é de fato plano A. O Jair é definitivamente o nome que interessa ao Vasco da Gama nesta janela de transferências. A ideia é um empréstimo com opção de compra, né, com passe já fixado para uma possível e futura compra do jogador. É um nome desejado, mas as informações que chegaram, inclusive do jornalista Lucas Mussetti nas últimas horas, confirmam que hoje o Nottingham Forest descarta qualquer chance de empréstimo do jogador. Hoje o desejo do clube inglês seria apenas de liberar o zagueiro por uma venda em definitivo. É importante, né, amigo torcedor cruz-maltino, lembrar que o Jair ele foi vendido pelo Botafogo ao Nottingham Forest no meio do ano passado pelo valor de 76 milhões de reais. No caso, 12 milhões de euros, tá, amigo torcedor cruz-maltino? Então, o Nottingham Forest, é claro, diante de uma venda, gostaria de recuperar pelo menos uma parte do dinheiro que foi investido. Então seria uma negociação cara, próxima é a casa desses 12, 10 milhões de euros. O Vasco, neste momento, não tem nenhuma condição de pagar ao Nottingham Forest um valor perto disso, então por isso que o empréstimo seria a opção e única, inclusive, viável para uma contratação. Eu não tenho essa informação que o amigo Lucas Mussetti trouxe, de que o Nottingham Forest está fechado quanto, né, ao empréstimo, até porque recentemente o Nottingham Forest optou por emprestar o próprio Cuiabano ao Vasco da Gama em uma transferência. O Vasco segue tentando, o Vasco segue buscando, mas o Vasco trabalha também no mercado da bola com planos B. Eu vou trazer um plano B que o Vasco tem nesta janela exatamente para o sistema defensivo. Mas antes de falar sobre esse plano B, antes de trazer essa informação importantíssima relacionada a um zagueiro que o Vasco da Gama que interessa ao Vasco da Gama, tem um recado rapidinho para você na manhã desta sua terça-feira, uma notícia, uma informação mesmo
importantíssima que você não pode perder. Se liga só. Bom, rapaziada, antes da gente continuar falando do nosso Vascão, deixa eu trocar uma ideia rapidinha aqui com você, principalmente com quem já acompanha o nosso canal há bastante tempo, né? Até porque, falando em tempo, assim como o futebol muda com o passar dos anos, você aí do outro lado também muda. Nós mudamos. Pegar um vídeo meu de 4 anos atrás e comparar com hoje é algo completamente diferente. E com o passar do tempo, muita gente e muito torcedor do Vasco da Gama vai começando a perceber algumas mudanças no cabelo. O cabelo começando a ficar mais ralo, as entradas começando a aparecer, mas vai empurrando esse problema para frente e tenta resolver com qualquer produto que vê na internet. E é aí que mora o problema, porque nem toda queda de cabelo é igual. E foi justamente através disso que eu, Lucas, conheci a Manual. Você, torcedor vascaíno que passa por esse problema, consegue fazer uma avaliação online. Médicos analisam o seu caso, indicam um tratamento completamente personalizado para o seu tipo de queda capilar. Nada de fórmula igual para todo mundo. E o melhor de tudo, amigo vascaíno, é a praticidade, tá? Você faz tudo sem sair da sua casa, recebe acompanhamento durante o tratamento e ainda conta com suporte excelente pelo WhatsApp, caso precise de algum ajuste. Olha aí. Então, se você, amigo vascaíno, já vinha pensando em cuidar da sua autoestima, que é essencial, aproveita. Quem acompanha o canal do Gigante Vasco, uma oportunidade batendo aí na sua porta. Então, quem acompanha os nossos vídeos, quem acompanha o canal do Gigante Vasco, tem 40% de desconto na primeira compra e frete grátis usando o meu cupom, que é Gigante Vasco. Então, 40% de desconto na primeira compra e frete grátis. Mas tem que usar o cupom Gigante Vasco. O QR Code está aparecendo também aqui na tela e o link está na descrição e no comentário fixado. Basta clicar no link para ter acesso. Vai lá, faz a sua avaliação gratuita e descobre qual é o tratamento ideal para você. Aproveita a oportunidade, recupere a sua autoestima, corra para a Manual. Agora, vamos embora, voltar para as notícias do nosso Vascão. Mas depois do vídeo, passa lá na Manual e faça você mesmo a sua avaliação gratuita. Bom, amigo torcedor vascaíno, então não perca essa oportunidade. O link vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado e vá correndo para a Manual. E fique bonitão, cara, cheio de cabelo, cheio de barba, que a Manual vai conseguir te proporcionar tudo isso de volta. Show? Bom, vamos embora então, né? Continuar com esse nosso Acorda Vascão. Eu tava falando aqui sobre plano B, lembra? E amigo, o Vasco tem sim um plano B para o sistema defensivo, que é também o português, tá? O Vasco da Gama hoje, clube de portugueses, né? Tem a comissão técnica do Pedro Emanuel cheia de português, o próprio Pedro Emanuel sendo um, tem o Nuno Moreira e tem um nome português que tá na mira do Vasco, que é o zagueiro Diogo Leite, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, zagueiro ambidestro, que esteve nessa última temporada no Union Berlim e está de saída do clube, inclusive. Há em torno de um mês atrás, o Diogo Leite foi colocado como um dos alvos do Vasco para esta próxima janela de transferências. A diretoria Cruz Maltina vinha buscando, né, um zagueiro destro e um canhoto, e o Diogo Leite, que foi um dos grandes destaques, inclusive, do campeonato alemão na temporada passada, passou a ser esse alvo da diretoria vascaína. O Vasco logo em seguida entrou num processo, né, de intervenção judicial, as negociações de todos os atletas foram de fato suspensas e o Diogo Leite foi um desses jogadores que o Vasco não conseguiu avançar em um negócio. Ele abriu negociações logo em seguida, esse interesse do Vasco da Gama com Al Diriyah, clube do futebol da Arábia Saudita. As negociações avançaram, estavam quase perto de serem fechadas, mas ela recentemente foi encerrada. Então o Diogo Leite, né, amigo torcedor Cruz Maltino, que esteve nessa planilha de jogadores que se tornaram alvos do Cruz Maltino, estava prestes a fechar com o clube e volta a estaca zero. O Zero volta a estar livre no mercado e diante dessa negativa que o Vasco pode estar tendo pelo zagueiro Jair, o Diogo Leite passa a entrar na mira da diretoria Cruz Maltina novamente, sendo este plano B. A chegada, né, do técnico Pedro Emanuel
português, sem dúvida nenhuma, influenciaria demais na possibilidade também de uma contratação do zagueiro português Diogo Leite. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. O Vasco tem muitos nomes na mesa. O Vasco da Gama agora sim está no mercado e o Diogo Leite se enquadra exatamente no perfil de contratações que o Vasco da Gama quer. Jogadores livres no mercado, jogadores que tenham qualidade para entregar em campo, mas que não seja necessário, né, realizar um grande investimento, até porque antes da venda se confirmar, o Vasco não tem dinheiro, poderio financeiro para fazer grandes contratações. E aí, gosta do nome do Diogo Leite? Deixe clara a sua opinião nos comentários. E outro nome que também ganhou muita força nos bastidores recentemente foi o nome do Rafael Veiga, né, cara? Rafael Veiga, meia-campista, que pertence ao Palmeiras, está emprestado ao América do México até o final desta temporada. Um jogador que, informações é que o Vasco da Gama se interessou, buscou, procurou, sondou a possibilidade de uma contratação do mesmo, mas nas últimas horas, o empresário André Cury, inclusive em contato com o amigo Vene Casagrande, trouxe a notícia que é zero chance de acontecer. No caso, zero chance de acontecer uma transferência do Rafael Veiga para o Vasco da Gama. Então, trazendo aqui a clara você a verdade sobre essa situação. Inclusive, ainda de acordo com o André Cury, o agente do Meia, né, a diretoria Cruz Maltina não entrou ainda em contato com, pelo menos ele, para abrir uma negociação. A informação é que não tem nada nesse momento e que ele pertence ao América do México por empréstimo e vai permanecer por lá. Só que, amigo, sabemos que no futebol há sempre vários caminhos, vários tipos de conversas, vários meios diferentes de fazer uma negociação. A verdade é, como o próprio André Cury confirmou ao Vene, até o momento nada chegou a ele, mas não se sabe ainda se chegou algo diretamente ao Palmeiras, se há uma negociação entre Vasco da Gama e o Clube Paulista, até porque se olhamos hoje a situação do Rafael Veiga no América do México, é uma situação muito complicada, e não sou eu que estou dizendo não, tá? São os próprios mexicanos, porque um jornalista mexicano veio à tona para comentar um pouco sobre essa situação do Rafael Veiga. E ele foi bem duro sobre o momento do meia brasileiro no clube mexicano. Se liga assim. ¿Y por qué piensas que Rafael Veiga no funcionó? Porque se esperaba más de él. Jardín lo vendió como un mediocampista del Palmeiras, ganador, muy buen jugador, de muy buen toque, amplio en su fútbol. Y Rafael Veiga empezó bien, pero se fue apagando hasta que terminó en la banca. Bom, amigo, você tá vendo aí, né? Eu não preciso falar mais nada, o Veiga é um jogador, e eu trouxe recentemente informações a vocês relacionadas a isso, que o Veiga foi um atleta que não se adaptou no futebol mexicano, está a fim de voltar ao futebol brasileiro, e essas palavras do jornalista da ESPN sobre essa situação mostram mais do que nunca que é isso que está acontecendo. Ele começou bem, foi caindo, nitidamente um problema de adaptação do jogador ao futebol mexicano, uma insatisfação e um desejo de retornar ao seu país de origem. Então as portas do Vasco da Gama, é claro, se abrem a possibilidade de um negócio. O Vasco tem um bom relacionamento, inclusive, com o empresário André Cury. O Vasco tem um excelente relacionamento com a diretoria do Palmeiras, o que faz com que haja uma brecha para uma possível chegada. A verdade é essa. O empresário revelando que não há nada, mas, enquanto isso, a imprensa mexicana deixando muito bem claro que o espaço de Rafael Veiga no América do México é muito pequeno e hoje é tratado como um jogador normal, banco de reservas. Enquanto isso, no futebol brasileiro, sem dúvida, o meia tem muito espaço em muitos clubes. Veiga seria um bom reforço? Deixa aí a sua opinião, né, nos comentários. Bom, quero falar agora com vocês sobre essas imagens que estão aparecendo aí a vocês, imagens do CT Moacir Barbosa. E muita gente pode achar que essa imagem não é nada demais. Imagens gravadas, inclusive, pelo amigo Eduardo Ferrari. Mostra como tá bonito o CT do Vasco da Gama. Como tá legal de se ver. Um CT que, eu digo e repito, tá longe de ser um centro de treinamento que entregue o que representa a grandeza do Vasco. O Vasco é muito grande, o Vasco é um clube gigantesco e o Vasco merece mais do que vemos hoje dentro do CT. Mas se pegarmos esse mesmo CT Moacir Barbosa 2 anos atrás, é um mundo de diferença. É um mundo de diferença. Se hoje o CT Moacir Barbosa está aquém do tamanho do Vasco, o CT Moacir Barbosa, há alguns anos atrás, ele era de fato algo precário.
posso dizer inexistente. Com um campo, um pequeno espaço para academia, algo completamente largado, pouco valorizado e sem uma infraestrutura digna para os seus jogadores. E hoje é diferente. Hoje o CT Moacir Barbosa ainda não é um centro de excelência, mas é um local que entrega tudo para os atletas, é um local que, em conversa, inclusive com muitos jogadores, tá? É completamente elogiado. Os jogadores que vêm de ligas de menor investimento, eles ficam assustados, tá, com o CT Moacir Barbosa, pois é um CT que, dentro do espaço que tem, não deixa faltar em absolutamente nada. As máquinas da academia do CT Moacir Barbosa utilizadas, elas são de referência. Tem no CT Moacir Barbosa aparelhos que não tem em outros centros de treinamentos do futebol brasileiro, que são CTs considerados de excelência. O Vasco da Gama tem uma área molhada que entrega um recovery aos atletas, que outros centros de treinamentos pelo Brasil não entregam. O Vasco da Gama tem um grande CT, e hoje esse CT é algo construído pela gestão, sim, do presidente Pedrinho. Críticas sempre deverão ser feitas. Sempre deverão ser feitas. Mas elogios têm que ser feitos também. E a gestão do presidente Pedrinho merece, principalmente quando se trata de CT Moacir Barbosa, muitos elogios. O cuidado, o carinho, a paixão que essa gestão tem pelo Cruz Maltino, ela é mais do que nunca evidenciada quando você olha para o CT Moacir Barbosa. Trabalho muito legal que a gestão fez no CT, e o Admar Lopes revelou que foram investidos 30 milhões de reais nas melhorias do centro de treinamento. E a importância que é ter um CT assim, até para trazer jogadores para o Vasco. Se liga só. Falar numa camisa e num clube histórico como o Vasco já atrai muitos jogadores, muitos profissionais no mercado. O que nós falamos sempre é que, do ponto de vista, somos um clube extremamente cumpridor. Desde que o presidente Pedrinho não falhamos em absolutamente atrasos, absolutamente nada, cumprimos financeiramente tudo aquilo que nos propomos. Estamos numa transição e numa evolução em termos de infraestrutura, do que já foi investido próximo de 30 milhões de reais neste CT, nesta sala que vocês estão a ver. Explicamos que nós somos um clube que olhamos para a frente, temos ambição, que há uma possibilidade, e esperemos nós que após este período de transição tenhamos capacidade para lutar por títulos, e basicamente do ponto de vista de acreditarmos também que temos a capacidade para alavancar a carreira de um jogador. Fizemos vendas importantes, jogadores que colocamos como o Ryan na seleção brasileira, como o PH, é uma camisa muito pesada. Todas estas questões, quando se apresenta um projeto, pesam e são apresentadas, como é óbvio. Amigo vascaíno, então, palavras bem legais, né, do diretor executivo Admar Lopes. No vídeo vamos falar sobre o Pedro Emanuel, que já tem uma espinha dorsal para Vasco e Vitória na retomada do Campeonato Brasileiro. Quero falar também sobre a notícia envolvendo Rafael Veiga, toda a verdade esclarecida pela sua staff. Vamos falar também sobre a negociação sobre Nelson de Ossa, Nottingham Forest fazendo o jogo duro pelo zagueiro Jair e muito mais. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Conto com a sua moral, na humildade, na moral. Se você não é inscrito aqui no canal, botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos para você não perder nenhum vídeo. Deixa o like, obrigado pelo like, pela inscrição. Saudações vascaínas para você. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. Quero começar esse vídeo falando sobre o Andrés Gomes e toda a preparação para a partida contra o Vitória no próximo dia 16, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. E o Andrés Gomes retorna aos treinamentos nesta terça-feira no CT Moacir Barbosa. O jogador fica à disposição do técnico Pedro Emanuel, inclusive deve ser relacionado, deve estar na lista dos relacionados para a viagem a Salvador nesta quarta-feira. Contudo, o técnico Pedro Emanuel
deve manter uma linha, uma espinha dorsal do time que foi a campo contra o Olaria pelo amistoso no último sábado. O Vasco venceu por 6-0. A provável escalação do Vasco contendo o goleiro Léo Jardim, Puma Rodrigues na lateral direita, a dupla de zaga com Cuesta e Robert Renan, na lateral esquerda Cuiabá, no meio-campo com Cauã Barros e Thiago Mendes, Rojas fazendo a construção e o ataque Nuno Moreira, Spinelli e o Adson. Portanto, essa é a espinha dorsal do Vasco para os jogos. É claro que ele pode utilizar o Brenner, inclusive foi o meu questionamento ao técnico Pedro Emanuel na coletiva de apresentação, como ele deve trabalhar para recuperar esses jogadores, que foi um investimento alto do Vasco na última janela, cerca de 105 milhões, um Brenner, Spinelli, o Marini Nestroza e jogadores que estão em baixa. Por exemplo, um jogador que deve receber muita oportunidade é o atacante Nuno Moreira, conterrâneo do Pedro Emanuel. Inclusive, nos treinamentos, observamos ali pela lente da Vasco TV um bate-papo, uma troca de ideia entre Pedro Emanuel e Nuno Moreira. Há uma expectativa, sim, desse jogador retornar a ser aquele Nuno Moreira de 2024, aliás, de 2025, né? No início de 2025 até o final, o Nuno foi muito importante. Galera, falando em outro jogador, mais uma vez trazendo aqui a questão do Andrés Gomes, que é o jogador, como eu disse, que retorna aos treinamentos, o Admar Lopes foi questionado em relação à permanência ou não do Andrés Gomes na temporada, já que o jogador vem de Copa do Mundo, apesar de não ter tido muitos minutos durante a Copa pela seleção colombiana, mesmo assim, o Andrés Gomes é um jogador de destaque hoje no Vasco. E o Admar deixou bem claro que espera contar com a permanência do Andrés Gomes. Até o momento, existem sondagens e interesses de clubes da Europa do jogador colombiano do Vasco, porém, o Admar também bateu ali o martelo, só sai pela multa. Abre aspas, a expectativa do clube é que ele permaneça. É um jogador considerado muito importante, nunca sabemos o dia de amanhã, até porque ele tem uma multa, mas a nossa expectativa é que ele fique no segundo semestre. Então, tá aí, portanto, as aspas do Admar Lopes em virtude do futuro do Andrés Gomes. Falar sobre Nelson de Ossa. Informação, segundo o jornalista que cobre o dia a dia dos clubes espanhóis, no jornal Marca, a informação é que está confirmado. E Nelson de Ossa está a 2 passos. A 2 detalhes. O Real Betis precisa, nesse momento, avaliar as garantias de pagamento que recebe do Vasco. E também, um último detalhe, o cronograma de pagamento no valor total que ultrapassa de 12 milhões de euros. A negociação é um empréstimo com opção de compra, aliás, com obrigação de compra no final do empréstimo. E aí o Vasco, o Real Betis está avaliando essas garantias apresentadas. O meio da semana é o período para ser resolvido isso, a venda é praticamente iminente, o negócio está perto de ser confirmado. Inclusive, nos stories do Antony, né, o Antony fazendo ali um merchan para o Nelson de Ossa ficar no Betis, mas a negociação está bem encaminhada, está bem adiantada, pode ser o reforço a ser apresentado no Vasco nos próximos dias. A gente está de olho nessa negociação. Muita gente perguntando, John, e a situação do Jair e do Rafael Veiga? Vamos lá, primeiro ponto sobre o zagueiro Jair. O Nottingham Forest faz um jogo duro, embora tenha um bom relacionamento com o Vasco, pois liberou o cuiabano com um empréstimo e opção de compra avaliada em 10 milhões de euros. Já a questão do Jair se torna mais difícil nesse momento, porque a informação que tem, e até segundo o jornalista Lucas Mussetti, que pessoas ligadas ao atleta descarta a chance do empréstimo junto ao Nottingham Forest.
Um eventual negócio só seria possível se o Vasco desembolsasse uma alta quantia pelo defensor de 21 anos. É aquilo, tudo pode mudar, né? Ou o Forest ceder por esse bom relacionamento do Vasco, o futebol é muito dinâmico, ou o Vasco sacramentar a venda da SAF para a família Lamáquia, o dinheiro vir para investir e o Vasco ter condições de comprar ou Jair, ou até mesmo fazer uma negociação com o clube inglês e ter ali uma facilidade no negócio, as portas se abrirem, né? Aquele ditado, né? O dinheiro nunca leva desaforo. Então, se o Vasco, é o que ontem eu até perguntei isso ao Admar, né? Admar, qual é o perfil que o Vasco quer contratar? Qual é o aval financeiro que você tem? E o Admar foi muito transparente. Por mais que não nesse momento não dá para escancarar a real situação, não está na jurisdição do Admar escancarar a situação financeira do Vasco, expor, né? Isso aí já é um lado mais para o Pedrinho, numa coletiva ou numa entrevista trazer como está a questão agora da venda da SAF, mas ele deixou bem claro, olha, foi me pedido para esperar um pouco, para aguardar, porque a situação financeira pode mudar da noite para o dia. Então, acredito que ele vem, nesse momento, trabalhando bem em relação à negociação do Nelson de Ossa. Já o Rafael Veiga, pelo que o empresário trouxe de informação ao jornalista Vene Casagrande, o empresário André Cury, do Veiga há, nesse momento, a vontade de permanecer no futebol mexicano, cumprir o contrato, né? Mas que o Veiga vive um momento de oscilação no América do México, de não adaptação no futebol mexicano, mas da parte aí do empresário, segundo informações, o jogador dificilmente vem ao Brasil, sobretudo ao Vasco. O jogador deve permanecer no futebol mexicano até o final do contrato, mas, eu disse, o futebol é dinâmico, pode mudar da noite para o dia e o Veiga tomar uma decisão, o Vasco chegar lá, fazer uma... Não tem proposta, tá, galera? É bom a gente trazer essa informação, não tem proposta pelo Rafael Veiga, é apenas um interesse, uma sondagem, e aí, pela informação do próprio empresário, o jogador deve permanecer no futebol mexicano. No mais... Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.